E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, professor Wendel aqui. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto de Química Orgânica, tá? Para o pessoal do terceiro ano e da sétima etapa também, pessoal do EJA. Espero que vocês tirem o máximo de proveito possível dessa aula, tá ok? E nós iremos trabalhar com a parte de nomenclatura dos compostos orgânicos. É importante que você dê ênfase a essa parte, porque esse conteúdo você vai precisar praticamente para o resto do ano, tá? Você tem que aprender essa parte, porque a nomenclatura dos outros compostos muda pouca coisa, muda só um prefixo ali, muda só um sufixo, né? Uma terminação, a posição do radical, vai mudar pouca coisa. Então é importante que vocês tenham essa regra na ponta da língua, beleza? Então vamos dar início aí à nossa aula sobre nomenclatura dos compostos orgânicos e vamos aqui. Olha só, primeiro, quem rege o nome dessas substâncias é um instituto chamado de IUPAC, que é o Instituto de Química Pura e Aplicada. Esse instituto é quem dá nome a todos os compostos orgânicos no mundo inteiro. E aí nós vamos seguir a regra desse instituto, tranquilo? Veja só. Para que você dê nome a um composto, você tem que ter o prefixo, o infixo e o sufixo. Isso para a cadeia principal. Na próxima aula eu vou falar para vocês dos radicais e a gente vai introduzir os radicais nessa parte de cadeia principal. Tranquilo? Mas por enquanto vamos ficar só na cadeia principal. O que é que indica o prefixo de uma cadeia principal? Indica a quantidade de carbono, ou seja, se o composto na cadeia principal só tem um carbono, nós vamos chamar de met. 2 carbono, et. 3 carbono, prop. But, pent, ex, hept, oct, none e dec. No caso, se você tiver 10 átomos de carbono, você vai ter o prefixo dec. Beleza? Então, aprendam isso aqui direitinho. De 1 até 10 átomos de carbono. Vamos recapitular. 1. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, none e dec. São os 10 átomos de carbono. O prefixo que indica a quantidade de 10, que eu quero que vocês aprendam para que vocês não sintam dificuldade durante o curso de Química. Beleza? Olha outra coisa importante. O infixo. O que indica o infixo? Vai indicar o tipo de ligação, ou seja, se eu tiver apenas ligações simples, o meu infixo ele vai ser AN. Note que esses compostos aqui, todos eles só possuem ligações simples entre os átomos de carbono. Então todos eles vão ter o infixo AN. Se por acaso essa ligação nesse composto tiver uma dupla ligação, o nosso infixo vai ser N. E se tiver uma ligação tripla, o nosso infixo vai ser IN. Beleza? Então, AN para ligações simples, EN para ligações duplas, IN para ligações triplas. Professor, se eu tiver duas ligações duplas, DIN. Se eu tiver duas ligações triplas, DIN, e assim sucessivamente. Beleza? Então você segue de acordo com a nomenclatura. Além do prefixo do infixo, nós teremos também o sufixo. O que indica o sufixo? Ele vai indicar a função que o composto está inserido. Nós vamos estudar aqui na Química Orgânica várias funções. Nós vamos ver agora os hidrocarbonetos. Porém, futuramente nós vamos ver o enol, fenol, nós vamos ver álcool, aldeído, cetona, éter, éster, anidrido. Então são várias funções orgânicas que vocês vão ver durante esse curso de Química Orgânica aí no terceiro ano. Tranquilo? Então, se por exemplo nós estivermos falando de hidrocarboneto, que é o que nós vamos falar inicialmente, hidrocarboneto tem a terminação O. Então todos os hidrocarbonetos eles vão terminar em O. Beleza? Se for um álcool, a terminação vai ser OL.
álcool, a terminação ol. Se for um aldeído, a terminação vai ser al. Se for uma acetona, a terminação vai ser ona. E assim sucessivamente. Então note que se você aprender a nomenclatura dos hidrocarbonetos, que são as primeiras que nós vamos ver, o restante vai ficar muito fácil para que vocês aprendam, tá? Você vai mudar, como eu falei para vocês, pouca coisa. Beleza? Vamos dar nome a esses aqui para a gente aplicar essas regrazinhas. Olha aqui, ó. Quantos átomos de carbono tem aqui? 1. Qual é o prefixo que indica um átomo de carbono? Met. Então eu vou colocar aqui o prefixo met. Met indica um átomo de carbono. Só tenho ligações simples aqui. Se eu só tenho ligações simples, o meu infixo aqui vai ser o an. E ele é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, terminação é O. Professor, como é que eu sei que esse composto ele pertence a funções dos hidrocarbonetos? Pessoal, porque para ser um hidrocarboneto só deve ter carbono e hidrogênio na sua estrutura. Lembra, para ser um hidrocarboneto só tem que ter carbono e hidrogênio na sua estrutura. Se você olhar todos esses aqui que nós estamos estudando, só tem carbono e hidrogênio, todos eles. Então todos eles que nós vamos falar aqui primeiramente são hidrocarbonetos e todos eles a terminação vai ser O de hidrocarboneto. Tranquilo? 2 átomos de carbono, qual é o prefixo que indica 2? Et. Aí eu vou colocar aqui, ó, et indica 2 átomos de carbono. Só tem ligações simples entre os átomos de carbono. O meu infixo vai ser an. E ele é um hidrocarboneto, terminação O. Então eu tenho o gás etano. Gás metano, também conhecido como gasolixo ou gás dos pântanos, bastante conhecido aí na química orgânica e bastante cobrado também no Enem. Eu tenho o gás etano, que ele é derivado de combustíveis fósseis, no caso do petróleo, né, e do carvão mineral. Eu tenho esse daqui, 1, 2, 3, 4 carbono. Qual é o prefixo que indica 4 carbono? But. Então eu tenho 4 carbono, o prefixo que indica 4 é but. Entre os carbonos só tem ligações simples, então o infixo vai ser an, como eu acabei de falar para vocês. E como ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a terminação é O. Então o nome desse composto, butano, também presente lá no gás de cozinha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Qual é o prefixo que indica 5 átomos de carbono, turma? Prefixo pente. Pente significa 5. Pente significa 5 carbonos. Entre os carbonos só tem ligações simples. Então qual é o infixo? An. Infixo an. Então eu tenho pentan. E a terminação? O. Por que a terminação é O, professor? Porque ele é um hidrocarboneto que só tem ligações simples com 5 átomos de carbono na cadeia principal. Então eu tenho aqui o pentano, que também está presente no gás de cozinha. Tá? Esse outro composto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Se ele tem 8 átomos de carbono, qual é o prefixo que indica 8? Oct. Prefixo que indica 8, oct. Entre os carbonos só tem ligações simples, infixo an. E a terminação O de hidrocarboneto. Então o nome desse composto é octano, que é o que a gente ouve muito falar aí o pessoal que trabalha com combustível, da octanagem, que é o poder de queima da gasolina. Então a nossa gasolina, ela tem grande quantidade de octano, por isso que dá esse nome de octanagem, beleza? Então, turma, aqui eu fiz algumas nomenclaturas de cadeias normais. Eu não fiz nenhuma ainda de cadeia ramificada, porque eu vou falar para vocês dessas ramificações na próxima aula. Mas veja só, aqui eu só tinha ligações simples. Quando eu tiver ligação dupla ou quando eu tiver ligação tripla, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Quando tiver uma insaturação, lembra que é uma insaturação, é uma dupla ou uma tripla ligação que está entre átomos de carbono. O que é que você vai ter que entender primeiro?
você vai observar se essa insaturação, se nesse composto que contém essa insaturação, ele tem mais de 4 átomos de carbono, 4 para frente. Se tiver mais de 4 carbonos na estrutura, obrigatoriamente, olha a palavra, obrigatoriamente eu tenho que identificar a posição dessa insaturação, dessa dupla ou dessa tripla. Como é que eu faço essa identificação? Eu enumero todos os carbonos, ou da minha direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. O que é que vai interferir isso aí? Vai depender de quê? Vai depender da posição mais próxima dessa insaturação. Anote isso aí. Eu vou enumerar o meu composto que tem dupla ou tripla ligação da posição mais próxima dessa dupla ou dessa tripla. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Eu já olhei aqui, observei que o prefixo que indica 5 é pente. Então eu vou botar aqui a palavrinha pente. Aqui eu tenho mais de 4 carbonos, eu tenho uma dupla bem aqui, ó. Se eu enumerar ela daqui, ó, 1 a cadeia, 2, 3, 4, 5 carbonos eu vou ter nessa posição. De lá para cá, 5 carbonos também. Só que tem um detalhe, se eu enumerar de lá para cá, o que vai acontecer? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, o 4 está aqui e o carbono 5. Eu vou, nessa numeração de azul, eu vou ter a dupla ligação começando no carbono 2. Se eu enumerar aqui de acordo com essa cor preta, eu vou ter a dupla ligação começando no carbono 3. O que diz aí o PAC? Aí você considera a posição mais próxima. Nesse caso vai ser o menor valor. Qual é o menor valor? 2. Então nós vamos numerar de acordo com a corzinha azul. Beleza? Então veja só. Essa daqui não está valendo. Vou enumerar de acordo com a cor azul. A dupla começa no carbono 2 e dupla é o que? Em. Olha, acabei de ver aqui que se eu tiver uma dupla ligação, o meu infixo vai ser em. A única diferença que ocorreu aí foi que eu identifiquei onde é que está esse em. Onde é que ele está? Ele começa no carbono 2, beleza? Aqui eu só tenho carbono e hidrogênio, então qual é a terminação? O, de hidrocarboneto. Então como é o nome desse compostozinho? Pente 2-eno. Eu vou ter o pente 2-eno. Olha para outra situação. Vamos enumerar aqui de azul. Vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vamos enumerar de preto agora. 1, 2, 3, 4, 5. Até aí tudo bem. Enumerei com a corzinha azul lá da direita para a esquerda e numerei com a corzinha preta da esquerda para a direita. Turma, observa. Me diz aí, qual é o menor valor? A tripla ligação vai estar em quais carbonos? De azul vai começar no carbono 2 e de preto vai começar no carbono 3. Qual é o menor? 2. Então o que vai valer aí vai ser a minha contagem nessa corzinha de azul, que é da minha direita para a esquerda. Essa numeração preta ela não está valendo, beleza? Então tem 5 átomos de carbono, o prefixo é pente. Lá no carbono 2 começou uma tripla ligação. A tripla ligação, o infixo é in. Então eu coloquei na posição 2, eu tenho in. E ele é um hidrocarboneto, terminado em O, porque só tem carbono e hidrogênio. Então eu tenho pente 2-ino. Beleza, pessoal? Vamos finalizar aqui agora. Professor, você fez aqui compostos de cadeia aberta, beleza. Essas cadeias abertas, todas elas saturadas, ou seja, só tem ligações simples. Você fez duas insaturadas, uma com uma dupla e uma com uma tripla. E agora, turma, nós vamos fazer cadeias fechadas. Todas elas aqui, se vocês observarem, todas elas sem radicais. Na próxima aula nós vamos introduzir os radicais, beleza? Então, quando for cadeia fechada, professor, qual vai ser a dificuldade? Nenhuma, turma.
a nomenclatura vocês vão colocar da mesma forma. Qual é a única diferença? A única diferença é que você vai colocar, antes de colocar o nome da cadeia principal, você vai colocar a palavra ciclo. Colocaremos a palavra ciclo antes do nome da cadeia principal. Tranquilo? Veja como é fácil. Aqui, ó, nesse daqui eu tenho 3 carbono. Qual é o prefixo que indica 3 carbono? Prop. Prop indica 3 carbono. Prop. Só tem ligações simples. E a terminação O de hidrocarboneto. É um propano? Olha, a cadeia é fechada. Então foi o que eu disse para vocês. Antes eu vou botar a palavra ciclo. Então eu coloco aqui a palavra ciclo. Vou ajeitar aqui para vocês visualizarem melhor. Ciclo. Então, como é o nome desse composto? Ciclopropano. Tá? Se a cadeia fosse aberta, eu teria somente o propano, mas como ela é fechada, antes eu coloquei a palavra ciclo. Aqui tem 4 carbono, fechada. Então, primeiro eu vou colocar a palavra ciclo. São 4 átomos de carbono, prefixo que indica 4, but. Só tem ligações simples, e a terminação O de hidrocarboneto. Então esse composto, o nome dele é ciclobutano. Compreenderam, turma? Ah, professor, não entendi ainda não. Vamos entender aqui agora que ainda tem chance. Olha só, cadeia fechada. Eu indico com a palavra ciclo, porque eu sei que é fechada. Ciclo, fechada. São 5 átomos de carbono. Quando eu tenho 5 átomos de carbono, o prefixo é pente. Só tem ligações simples, e é O porque é um hidrocarboneto. Então o nome desse composto aqui é ciclopentano, tá certo? Todos esses compostos que nós falamos aqui, pessoal, composto de cadeia aberta, composto de cadeia fechada, tem insaturação que é a dupla ou tripla ligação. E vocês viram aqui a regra básica para se dar o nome da cadeia principal de um composto orgânico, tá certo, turma? Na próxima aula eu vou mencionar os radicais e aí nós vamos introduzir esses radicais nessa cadeia principal, tá? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de dar um joinha lá no nosso canal, beleza? Ative o sininho para quando o professor Wendel postar alguma coisa você receber a notificação. Lembrando que esse canal não é para o professor ficar famoso, é somente para nós podermos trabalhar, tá certo? Nós aqui, vocês como meus alunos e eu como professor, tá? Meu intuito é único e exclusivamente de melhorar as nossas aulas, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.